A paz do Senhor, queridos irmãos, professores e alunos. Iremos começar mais uma lição da Escola Dominical que tem por tema a Trindade. E nesta lição de número 5, nós iremos estudar o Deus Filho. E para auxílio dessa lição, fiz uso deste livro da editora Vida Nova, Robert Lett, que fala sobre a Trindade nas Escrituras, a história, teologia e adoração. Como a doutrina da Trindade está baseada nas Escrituras, como a doutrina da Trindade se desenvolveu na história da Igreja e como a doutrina da Trindade ela é essencial para a adoração cristã. É um livro recente da editora Vida Nova e um ótimo material para consulta sobre esta doutrina tão importante. Quando fomos para a questão da nascimento virginal de Cristo, fiz uso dessa teologia sistemática, que também é da editora Vida Nova, do autor Éric Millard. É um ótimo livro e ele vai falar sobre a teologia da concepção virginal de Cristo. São dois livros excelentes que nos ajudam a embasar teologicamente essa doutrina do Filho de Deus como plenamente divino. Então, vamos começar essa maravilhosa lição de número 5, né, que tem por tema o Deus Filho, fazendo uma ratificação, ou seja, que a doutrina da Trindade revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa doutrina também, nessa lição de número 5, na doutrina da Trindade, nós iremos ver que a concepção virginal de Jesus é fundamental e essencial da cristologia e da Trindade. É um assunto principal para fundamentar uma alta cristologia no Novo Testamento e para fundamentar a doutrina da Trindade. Iremos também estudar o episódio da transfiguração de Cristo, um dos momentos marcantes da revelação da glória do Filho de Deus. Contemplar tanto o nascimento virginal de Cristo como o episódio da transfiguração irá nos levar a conduzir, a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora de Cristo. São assuntos fundamentais que o comentarista nos trouxe nessa lição para embasar a divindade do Filho. Iremos começar, então, o primeiro tópico que fala sobre a divindade do Filho. E tem o primeiro tema aqui, o primeiro tópico que fala sobre a concepção virginal de Jesus. A concepção virginal de Jesus, ela é entendida como a concepção no ventre de Maria, que não foi consequência de uma relação sexual. Maria era virgem na época da concepção e assim continuou até o nascimento, pois as escrituras indicam que José não teve intercurso sexual com Maria antes do nascimento de Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 25. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão cobrir com a sombra é figura de linguagem que se encaixa na metáfora, ou seja, para indicar a presença de Deus. E a construção gramatical no Evangelho de Mateus coloca o Espírito Santo com a sombra do Onipotente, ou seja, ela faz uma correlação do Espírito Santo com o poder de Deus, com a virtude do alto. Assim temos a manifestação da Trindade na concepção virginal de Cristo, ou seja, o Pai, o Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito Santo e o que será gerado
aquilo que irá formar a concepção no ventre de Maria, será chamado o Filho do Altíssimo. Então, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Na concepção virginal, nós já temos o indício, logo no início do Evangelho, de que o Filho de Deus, aquele que seria nascido de mulher, era da mesma natureza do Pai, concebido pelo poder do Espírito Santo. A concepção virginal aponta para a união hipostática, ou seja, na encarnação de Jesus, que se deu no ventre de Maria, nós temos a união hipostática, a união, ou seja, a união da natureza humana e divina numa mesma pessoa em Jesus Cristo. Ou seja, a concepção virginal também nos inaugura uma nova criação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que Jesus é o último Adão, aquele que irá dar origem à humanidade redimida. E quando Paulo traz essa analogia de Cristo como o último Adão, ele está falando do primeiro. O primeiro deu início a uma humanidade corrompida pelo pecado. Mas o último Adão, e é interessante que ele traz a palavra aqui último, porque não tem outro que virá depois de Cristo. Jesus, como último, ele dá início a uma nova criação. E essa nova criação se deu de modo miraculoso pela concepção no ventre de Maria, pelo poder do Altíssimo, do Espírito Santo. Então, uma indicação, já no início do Evangelho, de que o nascimento daquele que estava no ventre de Maria foi algo sobrenatural. Jesus traz em si algo singular e único desde o seu nascimento. Agora vamos para o item 2, que traz a deidade absoluta do Filho. Quando nós falamos no item 2, a deidade, essa expressão deidade, ela não é muito usada no nosso meio, mas quando o texto traz essa expressão aqui, essa palavra deidade, está falando da natureza divina, absoluta do Filho. O Filho não é menos do que o Pai, e nem menos do que o Espírito Santo. Ele é tanto Deus como o Pai, e ele é tanto Deus como o Espírito Santo. Nós podemos ver essa afirmação no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que diz: onde temos, eu e o Pai somos um. É interessante aqui que a gramática grega, ela tem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Aqui, o número 1, ele está no gênero neutro. E isso é interessante porque indica unidade de natureza. Nós temos essa indicação no gênero 1, quer dizer que Cristo é da mesma natureza que o Pai, indicando, então, que são pessoas da mesma divindade, indicando que Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas unidas em essência e propósito. Essa é uma afirmação clara da divindade de Cristo. Tanto que os judeus, nesse contexto, quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, em João capítulo 10, versículo 30, aqueles que estavam a escutar essa declaração de Jesus tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, porque aqueles que escutaram entenderam que Jesus estava se colocando no mesmo patamar de natureza com o Deus de Israel, ou o Deus Pai. Quando interpelado por Filipe, que dizia: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus lhe respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai? João, capítulo 14, versículo 9. Nessa declaração, a construção verbal é enfática. Quando Jesus usa aqui o verbo ser, indica muito mais do que uma concepção visual. Aquele que vê a mim, vê o Pai, não é só uma questão de ver o exterior. Ele está dizendo que aquele que vê a minha pessoa, vê na essência o próprio Pai. Porque o verbo ser aqui, ele fala da ontologia, aquilo que a pessoa é na sua essência. Então, Jesus está dizendo aqui que ele e o Pai compartilham da mesma natureza. E aqui nós
pegamos esse texto aqui, onde Filipe pergunta a Jesus que ele poderia mostrar o Pai, e fazer uma relação com o nascimento de Jesus também, nascimento virginal, concepção virginal. Então, nesses dois episódios, nós temos Jesus dizendo que ele e o Pai são uma só natureza. No item 3, nós temos, já que Jesus é da mesma natureza do Pai, é lógico que Jesus compartilha, então, dos mesmos atributos, já que ele compartilha daquilo que é a essência do Pai. E dentro desses atributos que Jesus compartilha, nós temos os atributos incomunicáveis, aqueles que fazem parte exclusivo da divindade, ou seja, a eternidade. É um atributo exclusivo do Deus Pai. E aqui Jesus vai também compartilhar desse atributo. E a eternidade vai dizer o seguinte: Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. No Antigo Testamento, Isaías, capítulo 9 e versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e o seu nome será Pai da Eternidade. Ou seja, aqui os judeus poderiam interpretar aqui como o próprio Deus de Israel, o Pai de Israel. Mas o texto que Jesus usa no Novo Testamento para si, e os escritores colocam Jesus em pé de igualdade com esse versículo aqui, dizendo também que a eternidade, como um atributo incomunicável, também faz parte da sua essência. Em João capítulo 8, versículo 58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele repete essa expressão, essa conjugação do verbo Yahvé, ou seja, eu sou o que sou, que era algo restrito à pessoa de Deus. E Jesus, ele conjuga esse verbo ser, dizendo, mais uma vez, eu compartilho da essência do Deus de Israel, do Deus Pai. Vamos para o outro atributo que fala da imutabilidade. Imutabilidade quer dizer que Jesus não muda em sua essência. Aqui ele vai dizer Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser, em seu caráter. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 17, não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, mais uma vez, nós temos aqui no Novo Testamento um atributo incomunicável na qual Jesus compartilha, que indica que Jesus compartilha da mesma essência do Pai. E aqui quero fazer uma diferenciação que quando eu falo de atributo incomunicável, é porque também tem atributos morais, atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha com a sua criação, o ser humano. Ou seja, o amor é um atributo comunicável. O ser, a inteligência é um atributo comunicável. O governo é um atributo comunicável, porque Deus mandou e deu a ordem para Adão governar o jardim do Éden. Então, nós temos atributos comunicáveis, aquele que Deus compartilha com a sua criação, com o ser humano, um ser moral, e atributos incomunicáveis, aquele que é restrito à sua essência, na qual só Deus, o Filho e o Espírito Santo compartilham. Vamos agora para outro atributo, que é o atributo da onipresença. Jesus declarou sua presença universal em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui, o verbo estar é no presente, o tempo presente e no modo indicativo, que no grego dá uma ideia de presença constante, contínua e real de Cristo no meio da sua igreja. Outro atributo é o atributo da onisciência. Jesus conhece todas as coisas. No contexto da cura do paralítico em Cafarnaum, Jesus, conhecendo os pensamentos de desaprovação dos fariseus, dos escribas, disse: por que pensais mal em vosso coração? Deus, Jesus Cristo, sonda os corações do homem. Temos outro atributo que é o de onipotente. Nada é impossível para Jesus. Em Mateus, capítulo 28, 18, nós temos Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo é possível para aquele que sustenta a criação. Hebreus,
capítulo 1, versículo 13. Vamos para o tópico 2, que fala sobre a centralidade do Filho de Deus. Ou seja, no item 1, nós temos a glória sobrenatural de Jesus. E aqui nós iremos entrar agora no episódio da transfiguração. A narrativa da transfiguração de Jesus é um dos eventos mais significativos da revelação da identidade e da glória do Filho de Deus. Neste local, Jesus transfigurou-se, e a palavra aqui é uma metamorfose, uma transformação profunda, aquilo que vai na forma da sua essência. Ele não só mostrou a aparência externa, ele mostrou aquilo que ele é na sua essência, a sua ontologia. E aqui ele trata da revelação momentânea da glória inerente do seu ser, a natureza divina de Cristo. Trata-se também de um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreição, do Cristo glorificado. Então, a transfiguração é algo que vai além da aparência, é uma transformação que vai na essência de Cristo e também é um prólogo que aponta para a ressurreição, a glorificação de Cristo ressuscitado após a ressurreição. Teologicamente, é uma confirmação dessa transfiguração aqui, nesse episódio, é uma confirmação da união hipostática, o homem divino, ou seja, uma pessoa com duas naturezas, tanto humana como divina. Nós vemos essa doutrina da união hipostática também aqui nesse episódio da transfiguração. Do ponto de vista doutrinário, a doutrina, esse episódio da transfiguração, reforça uma cristologia elevada do Novo Testamento. Cristo não é um ser inferior ao Pai. Cristo é da mesma essência do Pai. Então, o Novo Testamento traz essa cristologia elevada da pessoa de Cristo. Ela é um testemunho trinitário, pois o Pai fala do céu, o Filho é glorificado e o Espírito Santo se faz presente, implícito na nuvem que encobre tanto Jesus como Moisés e Elias. A glória de Jesus é a própria glória do Pai revelado no mundo. Item 2. O testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com eles. Nós temos isso em Mateus, capítulo 17, versículo 3. Moisés aparece como um representante da lei, uma confirmação que a lei aponta para Cristo. Jesus declara que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. E esse cumprimento se dá em dois níveis. Primeiro, tipológico. Moisés é um tipo de Cristo, como também um mediador. E esse também vai se cumprir, essa configuração, no nível legal, porque Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a lei. Então, nós temos aqui um cumprimento tanto tipológico de Moisés aqui, de Cristo, Moisés apontando para Cristo, como um cumprimento legal. Jesus é o cumprimento tipológico de Moisés, como também um cumprimento legal, aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Já o profeta Elias representa os profetas como porta-voz por excelência da aliança e defensor do monoteísmo contra a apostasia de Israel. É também considerado o símbolo escatológico da restauração que precede a vinda do Messias. João Batista é colocado como o Elias que iria aplanar o caminho, iria a voz que clama no caminho, preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus. E ele cumpre essa profecia especialmente. Assim, a presença de Elias confirma que todos os profetas anunciavam a vinda e o sofrimento e a glória de Cristo. A aparição de Moisés e Elias não é uma consulta aos mortos, como querem os espíritas, mas uma ação extraordinária de Deus para autenticar Jesus como o cumprimento da lei e dos profetas. Aqui é interessante que quando o Novo Testamento fala da lei e dos profetas,
ele está dizendo a Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus é colocada no Novo Testamento como a lei e os profetas. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o próprio Jesus Cristo. A presença deles, de Moisés e de Elias, é uma prova visível da superioridade de Jesus. Outro ponto aqui, o 3, do item 3, nós temos a aprovação divina do Pai. E aqui, vamos lá, diz o seguinte: a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai, que diz assim: eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte A. Nuvem é um elemento de teofania no Antigo Testamento. É símbolo da presença de Deus na revelação. É um ambiente aqui, a nuvem de revelação, assim como a nuvem escura cobriu Moisés no monte lá, Sinai, quando ele recebeu a lei. Aqui a nuvem cobriu Jesus para dizer que o Pai estava dando uma nova revelação para uma nova época, uma nova manifestação da vontade de Deus para com o povo de Israel e para os gentios. Ou seja, uma nova dispensação. É um ambiente de revelação que autentica a glória e a autoridade do Filho. A expressão, este é meu Filho amado, em que me comprazo, confirma a filiação divina de Jesus, indicando o quê? A sua singularidade e a sua exclusividade. Essa filiação não é apenas funcional. Não é simplesmente ele é meu filho porque eu separei ele para uma função. É isso, mas é muito mais do que uma filiação funcional. É uma filiação ontológica. E, como eu já falei, filiação ontológica fala da mesma essência. Quando Deus se refere a Jesus como o meu filho em quem me comprazo, ele está dizendo que Jesus aqui compartilha da mesma essência do Pai. A expressão em que me comprazo revela que o filho é aquele que o Pai se deleita e, ao mesmo tempo, evoca a profecia do servo sofredor de Isaías 42, versículo 1, referente à figura do servo, unindo aqui a glória com a transfiguração ao caminho da cruz. Ou seja, a glória que Jesus tinha, que ele se despiu e ele foi transfigurado diante dos discípulos, Pedro, João e Tiago aqui, e agora ele está mostrando essa glória inerente ao seu ser e dizendo que a glória que ele tinha, ele se despiu para morrer na cruz. Porque o texto faz referência ao servo sofredor de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Tópico 3 e último, nós temos a missão redentora do Filho. Parte 1. O Filho como a revelação suprema. Aqui, a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho, que diz a ele ouvir. Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte C. Destacando Cristo como supremo revelador da vontade de Deus. Quando Deus diz a ele ouvir, aqui o texto está dizendo que Jesus é o supremo revelador da vontade de Deus. E aqui a expressão verbal a ele ouvir é um imperativo contínuo, presente. E o imperativo contínuo é uma ordem que expressa uma continuidade no tempo, um aspecto contínuo do verbo, ou do modo imperativo. Então, ouça ele continuamente. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, não é Moisés, não é Elias. Aqui ficou para trás. Agora é o Filho, a revelação suprema. Aqui, a configuração diz que, em 1 João, capítulo 1, versículo 17, nós temos: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foram dadas por meio de Cristo. Assim, irmãos, Cristo substitui os antigos mediadores, Moisés e Elias. Não tinha nada de novo a transmitir. Jesus é o intérprete da vontade divina, superiores aos profetas e legisladores. No início do Evangelho de João, capítulo 1,
nós temos no capítulo 1, versículo 14, se os irmãos puderem colocar isso na sala de aula, fica uma expressão mais clara sobre Jesus como a manifestação exata do Pai. No versículo 14, ele diz assim, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus aqui está colocando como a expressão exata do Pai. E o texto, quando diz a expressão exata do Pai, a glória do Pai, usa uma palavra aqui que é a palavra exegeta. Exegeta é aquilo que expressa a realidade. Jesus é o exegeto do Pai. Ele expressa a realidade do Pai. Foi isso que ele falou para Filipe. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é o exegeta, a expressão, aquele que mostra na sua essência, na sua ontologia, quem é o Pai. Então, nós temos também, nesse versículo, a doutrina da Trindade, onde o Filho compartilha da mesma essência do Pai. No item 2, nós temos a exclusividade de Cristo na redenção. Vejamos, após a visão do Cristo transfigurado, a ordem recebida foi: levantai-vos e não temais, e não tenhais medo. Os discípulos, erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 18. E aqui, o texto que nós temos que ressaltar é que os discípulos, erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. A frase traz o verbo somente, a frase vai trazer o advérbio somente, que significa único, denotando a exclusividade de Jesus. Esta expressão não é apenas narrativa, mas também essa expressão, esse advérbio único somente, ela não é só narrativa, ela é teológica e encerra uma verdade fundamental. Ou seja, Cristo é exclusivo e unicamente ele, em Cristo, que nós temos exclusiva e unicamente a obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Resta-nos apenas Cristo, e ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus, capítulo 5, versículo 17. A exclusividade de Cristo pode ser assim resumida. Primeiro, essa exclusividade é unicidade da mediação. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. João, capítulo 14, versículo 6. Essa exclusividade de Cristo nós podemos ver, em segundo ponto, na suficiência da expiação. Seu sangue é suficiente para redimir plenamente toda a humanidade. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E a exclusividade de Cristo também se dá de forma de uma revelação, de forma definitiva. Nele, Deus falou de forma final e conclusiva, como nós temos lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. O aprendizado aqui, no item 3, finalizando, nós temos o aprendizado pela experiência. A transfiguração como revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Jesus ensinou sobre a identidade real de Cristo e sobre o destino que o aguardava. O monte da transfiguração os fez entender que a glória precede a cruz e que a visão da majestade divina fortalece a fé para o sofrimento. A transfiguração é um prólogo do reino de Deus. Jesus havia dito: alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de veres o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus, capítulo 16, versículo 28. Essa experiência foi o cumprimento imediato dessa declaração. Os discípulos viram o Jesus transfigurado em sua glória. Finalizando,
O evento aponta para a entronização definitiva de Cristo, quando todo joelho se dobrará. Uma realidade antecipada na transfiguração. Que Deus os abençoe, que possamos ter uma ótima aula e que essa lição de número 5 ratifique mais uma vez que os eventos da transfiguração, tanto quanto do nascimento virginal, aponta unicamente para a singularidade e exclusividade de Cristo como Filho de Deus, confirmando mais uma vez a doutrina da Trindade. Cristo compartilha com o Pai e com o Espírito Santo da natureza divina. Que Deus abençoe a todos.